Olá pessoal, eu sou Literatura para a Vida e eu quero fazer algumas observações, algumas conexões com leituras que eu tenho feito e também com comentários. Quando eu me mudei para cá, a minha primeira preocupação foi ter uma estante. Na verdade, porque são duas, elas estão conectadas e obviamente elas não conseguem receber todos os livros que eu tenho. Eu tenho um grande volume de livros, graças a Deus. Não é um volume assim tão grande quanto eu gostaria, mas é bastante significativo. E assim que eu me mudei, eu fiz essa observação de que as estantes eram indispensáveis. Todo mundo que vem ao apartamento me pergunta, mas eu isso e aquilo. E a maioria das pessoas me perguntam onde está a televisão. Não tenho televisão, eu não assisto TV aberta há muitos anos, assisto outras coisas em streamings, filmes clássicos, essas coisas, mas não assisto TV aberta. E isso não é de agora. E é interessante porque no Brasil a gente considera que a leitura é uma coisa de elite e que está muito associada a ao avanço, né, ao espaço que a burguesia tomou a partir do período da Revolução Francesa, da construção de uma vida mais íntima, mais privada, em que as pessoas estavam vivendo de uma forma mais regular dentro do ambiente familiar e a privacidade se tornou um artigo de luxo. Então compreendia-se que a leitura era um fator de elite, era um fator de quem tinha dinheiro, de quem estava ascendendo socialmente a partir do momento que a burguesia começou a ganhar poder político, principalmente em regiões como a França, a partir da Revolução, uma série de outras conexões. E essa ideia parece ter sido apropriada por países em que a educação ainda está muito abaixo do que deveria. Nós temos diversas amostragens, diversas medições de leitura e há pouquíssimo tempo saiu uma notícia de que a Suécia estava retornando a um estilo de educação muito mais com papel, com livros, do que necessariamente com internet, com celular, com tablet, seja lá o que for. Já foi comprovado que a leitura realmente com objetos palpáveis, ela faz uma diferença muito grande. Embora, claro, objetos como o Kindle, como o tablet, mesmo quem lê em celular, embora não seja recomendável por causa do tamanho da letra, né? E são leituras que também podem ser feitas. Eu mesma tenho o Kindle, embora não leia tanto. E aí, quando eu me mudei, algumas pessoas começaram a fazer comentários perguntando sobre a televisão, mas algumas estranharam as estantes e principalmente o meu desejo de comprar outras estantes. O apartamento tem livros espalhados em diversos pontos, diversos nichos. E recebi um comentário de que eu deveria doar os meus livros, já que eles não caberiam no apartamento. Um comentário um pouco estranho vindo de uma pessoa que, teoricamente, teria o hábito de ler. Então, muitas vezes o problema não é de analfabetismo. Esse livro muito interessante que eu estou lendo, ele fala justamente sobre isso. O Foucault localiza o problema da sociedade contemporânea mais no iletramento do que no analfabetismo, uma vez que, pelo menos nos países industrializados, há um avanço na escolaridade universalizada, mas um crescimento assustador nos índices de analfabetismo funcional, isto é, na perda, em poucos anos, da capacidade do leitor e escritor de fazer até mesmo uma simples correspondência entre o oral e o escrito. O que isso significa? Significa que entrou na moda nós falarmos muito sobre analfabetismo funcional, analfabetismo digital, mas nós não temos noção de que o iletramento muitas vezes é como se nós retrocedêssemos. Assim como o corpo muitas vezes, quando para de treinar, para de malhar, para de caminhar, ele enrijece diversas áreas. Isso acontece também com a nossa mentalidade, acontece com as nossas conexões, nossas relações sociais, nossas emoções, nossos neurônios
Então, muitas vezes a questão não é nem pela escolarização, já que a escolarização é vista principalmente em países em desenvolvimento, que é o termo bonitinho para países de terceiro mundo, atualmente, é muito mais visto como uma produção de mão de obra, pessoas que têm um conhecimento técnico, aquele conhecimento automatizado, do que necessariamente seres pensantes. E isso tem tudo a ver com a observação que a pessoa fez para mim. Doa seus livros, já que não tem espaço. Mas os livros, eles não são descartáveis, eles são conectores com outros mundos, eles são construtores de ideias. Eu não seria a pessoa que eu sou, não teria as relações que eu tenho, não conquistaria as coisas que eu conquistei, não estaria envolvida nos projetos que estou, não veria o mundo e a sociedade como eu vejo se eu não tivesse os livros como companhia cotidiana desde os 5 anos de idade. E em outros momentos, a gente precisa lembrar de que alguns livros, eles são inegociáveis. Esse livro aqui, ele já foi reformado diversas vezes, ele é bastante antigo, ele é... não tem nem o ano aqui de publicação dele, mas ele é muito antigo, ele não era do meu avô ganhou, passou para mim, meu avô morreu há quase 30 anos e o livro permanece comigo. E sim, todos os anos eu releio esse livro porque ele tem muita conexão, não só conexão emocional. Mas a gente precisa ver os livros e mesmo as roupas, os objetos, como objetos que não são descartáveis. A construção de uma biblioteca pessoal, isso aqui é só um recorte do que eu tenho, ela precisa refletir quem nós somos. Então, sim, livros são muito importantes. Livros são não só objetos para estudo, objetos para respostas, objetos imediatistas. O livro faz a construção da história do leitor. Assim como quando alguém olha para a gente e observa pela maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós usamos o cabelo, maquiagem, acessórios. E aí eu me recordo quando eu voltei a usar relógio de pulso e meus alunos na escola achando extraordinário, porque eles nunca tinham visto uma pessoa usando relógio de pulso. Então, nós precisamos aprender que o leitor se constrói ao longo da vida, que a maturidade tem toda a conexão com isso, que com o passar do tempo nós não envelhecemos no nosso ardor, na nossa paixão, no nosso desejo de ler. Sim, a maturidade traz muitas coisas boas, mas ela não pode nos trazer a ideia de que já chegamos ao final do caminho e de que mais nada precisa ser feito. Ou de que precisamos doar todos os nossos livros porque precisamos colocar uma TV gigantesca numa sala que às vezes é minúscula. Eu não sou adepta dessas coisas. Mas a gente aprende através da literatura que não existe literatura descartável. Existe muitas vezes uma forma de escrever, uma forma de abordar que é talvez inadequada. Existem pessoas que precisam passar por determinados processos e outras precisam por outros. O leitor é alguém que caminha acompanhado pelos livros, acompanhado às vezes por outros leitores, mas principalmente acompanhado pela sua capacidade de construção. E aí, a sua biblioteca pessoal tem toda a conexão com isso. Não é o fato de sermos acumuladores, porque nos dias de hoje o minimalismo voltou à moda, assim como as tendências clássicas. Só dá uma olhada na Semana de Moda de Paris, nessa última semana, a gente percebe que muita coisa clássica voltou à moda, porque todas as vezes que a sociedade está em conflito, todas as vezes que estamos passando por questões, principalmente questões mundiais, de muita incerteza, de muita insegurança, insegurança econômica, insegurança social, insegurança política, porque a gente vê que tem as questões internacionais também envolvidas nisso. Muitas vezes nós nos voltamos para aquilo que traz conforto, que traz acolhimento, que traz uma convicção de que estamos aqui e de que temos determinados valores que são inegociáveis, de que conseguimos compreender quem nós somos. Então, a leitura não é uma corrida. Eu já falei isso aqui no canal em tempos atrás. A leitura é uma caminhada, assim como a vida é uma caminhada.
Em alguns momentos a gente vai compreender melhor determinado autor e outros não. Em alguns momentos a gente vai detestar determinada leitura e depois vai se arriscar e vai ver que é bacana. Ou talvez vai descobrir que realmente era péssimo. Mas acima de tudo é preciso perceber que livros não precisam ser descartáveis. Você não precisa acumular. Você pode doar, você pode transferir. Eu faço isso de tempos em tempos. Mas é porque significa que aquele processo já foi construído. Mas às vezes você doa aquela edição e compra outra. Isso também acontece. Então não há uma regra rígida no sentido de que o leitor é alguém que começa num ponto e termina no outro, de que ele precisa ter apenas um estante, uma mesinha ou um armário para provar às pessoas que ele não passou pelo processo de letramento, que ele não fez o processo de retorno a uma ignorância de saberes, que infelizmente é o que acontece muito nos dias de hoje. Pessoas que acreditam que não conseguem mais ler, mas que passam horas nas redes sociais. Pessoas que não conseguem ler porque não podem sentir-se sozinhas e ao mesmo tempo acompanhadas. Um dos grandes desafios da leitura hoje em dia não é só a questão de redes sociais, é a questão de fazer escolhas. A escolha de ter uma biblioteca, a escolha de ter um estilo de vida, a escolha de respeitar decisões, momentos, processos e, acima de tudo, a escolha de estar acompanhado pela literatura ao longo da vida.